Estamos de volta aí nessa série de áudios sobre virtudes e valores. E a virtude dessa semana que eu queria comentar é a virtude da fortaleza. A fortaleza é uma das 4 virtudes cardeais. Nós temos as 4 virtudes cardeais e as 3 virtudes teologais. As 3 virtudes teologais, que são as mais importantes, que é a fé, a esperança e caridade, e logo abaixo tem as virtudes cardeais. Essas virtudes cardeais, podemos dizer que são as 4 virtudes humanas mais importantes, que é a temperança, a constância, a prudência e a fortaleza. A fortaleza é o que a gente vai falar hoje. E esse nome de virtudes cardeais é porque como se fosse um cardo, em latim uma dobradiça que da porta, que segura a porta e dela vai e abre a porta. Então, como se fosse as 4 virtudes cardeais, cada virtude cardeal vai abrindo várias outras virtudes humanas, mas numa hierarquia, elas são as mais importantes. Então é bom a gente pensar um pouco sobre elas para depois ir descendo para as outras virtudes. E a virtude da fortaleza, resumidamente, a gente podia pensar em 2 aspectos, que é o que eu queria falar aqui, que é o aspecto da defesa e o aspecto do ataque. A virtude da fortaleza tem essa característica. Ela, ela fomenta a gente a ser audaz, a ir ao encontro do que é difícil, mas e ter a fortaleza de conseguir isso, mas ao mesmo tempo aguentar quando é necessário, como se fosse um boxeador. O boxeador sabe dar o jab lá de direita quando é necessário, mas também sabe se proteger e a proteção é muito importante no boxe, né? Então a fortaleza parece muito com isso. Ela ataca, mas ela também defende. E esses são os 2 principais movimentos da virtude da fortaleza. Ser fortes de ânimo ajuda a suportar as dificuldades e superar nossos limites. Não tem ânimo volúveis. Para os cristãos, Cristo é o exemplo para viver uma virtude que abre a porta a muitas outras virtudes. Então, são esses 3 pontos que eu queria falar nessa sentença aqui. Dificuldades para superar nossos próprios limites. E não ter ânimo volúveis. Uma pessoa que tem a virtude da fortaleza mais amadurecida, ela é uma pessoa mais constante. Normalmente, as nossas emoções, elas são como vales e picos. Às vezes está muito bem, depois está muito mal, depois está muito bem, depois está muito mal. Isso é normal. Mas conforme a gente vai amadurecendo e vai ganhando a virtude da fortaleza, a gente vai mantendo uma constância. Não importa muito o que aconteça do lado de fora, eu estou sempre naquela mesma constância. Um exemplo que eu gosto de dar, que eu escutei e é muito bacana, como se fosse, por exemplo, uma árvore, né? Para quem gosta de árvore. Uma árvore, por exemplo, um eucalipto, ele cresce muito rápido. Então, 6 anos você já pode cortar ele e vender, né? Mas ele cresce muito rápido, mas sem força, né? Bate um vento, ele cai. Ao contrário, um bonsai lá que está numa montanha e nasceu dentre a pedra e numa altura e pega frio todo dia, pega vento, pega muito sol. Então, ele vai levando tanta pancada assim que ele vai ficando cada vez mais forte, mais resistente. Ele não é muito esplendoroso como o eucalipto, que cresce tão rápido, mas é muito difícil ele sair dali. É mais ou menos isso a virtude da fortaleza. A gente tem que evitar de ser um eucalipto assim formoso, que cresça muito rápido, chame muita atenção e tenha muita folha, para ser um bonsai assim mais recolhido, mas não importa se está muito calor, muito frio,
ele tá sempre lá e é muito difícil de mudar de posição dele, porque ele não vai cair dali. Então é uma ideia assim da virtude da fortaleza, para mostrar essa fortaleza de defesa, né? De aguentar o sol, aguentar o calor. Isso mais à frente aqui a gente vai falar que é muito importante. E para completar essa conclusão aqui, é que é isso, né? Cristo é o exemplo para viver uma virtude, que abre a porta a outras virtudes. Então, Cristo tem que ser nosso exemplo para todas as virtudes. Então, eu quero meditar sobre a virtude da fortaleza. Então eu tenho que pensar como Cristo vivia a virtude da fortaleza, né? Essa é uma palestra aqui para católicos, então fica muito mais fácil. Quando eu faço a mesma palestra para protestantes ou para outras pessoas que não têm a fé, a gente pega mais pela filosofia, mas aqui a gente pode meditar que, não, Cristo é o modelo de todas as virtudes. Então, como é que ele trabalhava a fortaleza, né? Por exemplo, lá quando ele flagelação, então ele não abriu a boca, né? Poxa, ele aguentou bastante. Per áspera é de astra, através das dificuldades, as estrelas. Isso é bom para a gente entender também a virtude da fortaleza. Através das dificuldades chegaremos longe. Tem uma frase que eu gosto do Senhor dos Anéis, que é There's no victory without sacrifice. Nada que vale a pena, nenhuma vitória, né? Nenhuma vitória você consegue sem sacrifício. Então é só a gente pensar na nossa vida. O que tem valor que não veio com sacrifício? E é muito difícil a gente encontrar. Então a gente pode pensar aqui, caramba, as coisas boas, as coisas que têm valor, já precisam de sacrifício. Então a gente precisa ser uma pessoa sacrificada. Só pode ter a virtude cristã da fortaleza, ser corajoso para lançar-se e ser firme para aguentar, são esses dois movimentos. Aquele que possui um motivo poderoso, um ideal, pelo qual valha a pena viver e morrer. Nosso amigo Nietzsche, ele dizia, né, que quando existe um porquê, um bom porquê, aguenta-se qualquer como, suporta-se qualquer como. Então, é um outro aspecto da virtude da fortaleza. Que a gente poderia dizer que são três aspectos. Um é essa força do ideal, outro é a segurança da fé e outro é a têmpera do sacrifício. Mas para falar um pouco da força do ideal, é isso, assim, a pessoa só vai crescer na virtude da fortaleza se ela tiver um ideal. Por quê? Porque para crescer na virtude da fortaleza precisa querer enfrentar o sacrifício, enfrentar o que custa, o que é árduo de fazer e aguentar o que é árduo de suportar nos momentos. Então, a pessoa só consegue aguentar ou só consegue enfrentar se ela tiver um bom ideal. Os primeiros cristãos que foram mártires e até hoje são mártires, por que eles aguentam? Porque, além de ter a graça, mas porque eles têm a virtude da fortaleza. E essa virtude da fortaleza tem um ideal ali. É muito melhor morrer aqui e ir para o céu do que ficar bem aqui e ir para o inferno. Então tem esse ideal. Poxa, há uma coisa. There is something good in this world that is worth fighting for. Do Senhor dos Anéis também, né? Existe alguma coisa boa nesse mundo que é valoroso você lutar, você morrer por isso, entendeu? Então, essas ideias têm que ter claras na cabeça. Caramba, por que eu tô aqui? Eu tô crescendo nesse ponto? Porque tem um ideal muito maior, entendeu? Porque tem um ideal muito maior que eu aguento esse como, essa dor aqui, suportar essa injúria aqui, essa dor.
Então, tanto física como moral. Então, eu aguento esse como por eu ter esse ideal. Esse seria o primeiro ponto, assim, que resumidamente poderia dessecar, assim, a virtude da fortaleza. O primeiro ponto é a força do ideal. O segundo ponto é a segurança na fé, é, que vai muito em contra à força do ideal. Quonia tu és fortitudo mea, que você é a minha força, assim, força, segurança na fé. A gente tem a fé em Deus. Deus é nosso Pai, então, omnem bonum, tudo vem pro bem. E próprias experiências humanas, a constatação da nossa debilidade, né? A gente vai, tenta, luta, aí passa um tempo a gente vê que não consegue, né? Então, isso é o mal, assim, do quem não tem a fé, que pensa que as virtudes são só meios, assim, esquemáticos para conseguir ser uma pessoa melhor. Mas só que você consegue chegar num outro patamar da virtude, aquele que tem esse segundo ponto, quando é tu és fortitudo mea, que você é minha força, que só pela graça a gente consegue as coisas, não só pelo nosso muque, não é só pelo nosso muque que a gente consegue. E às vezes a gente pensando muito sobre as virtudes humanas, a gente pensa assim, ah não, beleza, eu vou crescer nas virtudes e vou ser uma pessoa bacana, tal, não preciso muito da graça, não preciso muito de Deus. Mas não, como eu disse aqui, experiências humanas. Se a pessoa for honesta, ela vai ver que as experiências delas vão mostrando. É só lembrar a nossa vida, vai mostrando assim, caramba, a gente não consegue nada. Não consegue fazer nada de bom. Então tem que ter a virtude, tem que ter a graça de Deus para ajudar a gente a crescer na virtude. Então, um bom caminho de crescer em qualquer virtude é pedir. Ó, eu gostaria de crescer nessa virtude. Eu gostaria de crescer na virtude da ordem, da paciência, da fortaleza, da constância. E pedir a Deus a graça. Esse é um ponto muito importante. É, e tem próprias histórias dos mártires, né, que eu falava acima, tem a virtude da fortaleza muito elevada, com certeza, mas o que realmente levaram eles a morrerem pela fé foi a graça, não tanto a virtude. A virtude é muito importante, mas a graça teve um papel fundamental. E para finalizar, poderia falar um terceiro ponto, que é a têmpera do sacrifício. Esse é o mais importante. Como é que se cresce praticamente na virtude da fortaleza? Sofrendo. Sofrendo. É muito importante sofrer para crescer na virtude da fortaleza. Por isso que quando a gente tem a educação dos filhos é muito lânguida, muito mole, a gente fala assim, ah, aquele ali foi criado com a avó, né? Principalmente o homem. A mulher, ela nasce mulher. O homem se faz homem. Ele não nasce homem, ele se faz homem. Espiritualmente, biologicamente e moralmente. Então, é estovir, né? Então, seja homem. Então, para estovir, para ser homem, para crescer na virtude da fortaleza, precisa ter sofrimento. Porque ela vai se consolidando com esforço repetido. Ter fortaleza para acordar no horário, ter fortaleza para tomar um banho frio, ter fortaleza para ser paciente e não retrucar, ter fortaleza para aguentar o que os outros vão falar, ter fortaleza para aguentar esforços físicos também. Então, tudo isso precisa, todos, só se cresce na virtude da fortaleza com o sacrifício, com o esforço. Um esforço repetido que a gente vai consolidando até ele virar uma virtude, que é esse hábito bom repetidamente. Se queremos ser forte, contemos em primeiro lugar com a fortaleza de Deus, que é o que eu falava ali em cima, com a graça de Deus. E depois descobramos, com generosidade, sem medo, as mortificações concretas de que precisamos para vencer a moleza de caráter e a falta de espírito de sacrifício. Então, um plano para crescer na virtude da fortaleza. Lista de mortificações.
Lista de mortificações. É aquela lista onde a gente vai fazer durante o nosso dia. Quais são os pontos que eu posso crescer aqui na virtude da fortaleza? Ah, acordar no horário, minuto heróico, tocou o relógio, eu pulei da cama. Mesmo que o travesseiro comece a conversar comigo e peça pra gente ficar mais um pouquinho lá. Um banho frio, tomar um café sem açúcar. É, não retrucar quando a pessoa vai falando. Um sorriso, mesmo que a gente tá cansado. Temperança na comida. Então, essa lista de mortificações concretas que precisamos para vencer a moleza de caráter. Aonde eu sou mole aqui durante o dia? Aí se coloca mortificações. E a falta de espírito de sacrifício. Onde eu deixei de sofrer? Ah, o trânsito tava ruim e e eu fiquei reclamando. Poxa, falta de espírito de sacrifício. Ah, tá muito calor, eu fiquei reclamando. Pô, falta de espírito de sacrifício. Com essa lista de mortificações, a gente vai trabalhando a vontade, para a vontade ser mais forte, ter uma fortaleza maior. Se falava da escala de minerais, né? As pedras e tudo mais. Que o mais mole de todos é o talco. O talco, todos os outros minerais arranham eles e marcam ele, né? E o mais forte de todo é o diamante, que nenhum outro mineral consegue arranhar. Então, é isso. Às vezes pode ter uma pessoa assim, meio que um talco, assim. A pessoa falou, já fica com medo, rio da cara, já fica com medo, tudo, todo mundo vai e molda ele, né? Mas não, a gente pode pensar que a gente é um diamante, assim, a gente que molda os outros, a gente que imprime o nosso ambiente nos lugares que a gente está, a gente que imprime o caráter nas pessoas, a gente que dá esse exemplo que vai imprimindo os lugares que a gente vai passando, vai marcando, vai mudando no ambiente, vai dando o ambiente para esses lugares. E com isso a gente vai crescendo na virtude da fortaleza. Não digas eu sou assim, são coisas do meu caráter. São coisas da tua falta de caráter. Ser homem é estovir. Um ponto interessante de caminho que fala sobre caráter, que a gente pensa assim, ah não, poxa, eu sou assim. Não, eu não sou assim. São, são faltas de caráter. Não é o seu caráter. São faltas de caráter. Então a gente tem que ser homem, é estovir, querer ver, entender esses pontos que precisam ser mudados e fazer um plano de ação para mudá-los. Mudá-los com firmezas, com rápido. Não, eu preciso ser mais paciente aqui, eu preciso crescer nesse ponto aqui, eu tô sendo muito mole aqui, eu tô sendo muito preguiçoso aqui, eu não quero trabalhar aqui, eu fico no Facebook toda hora aqui, e pronto. Ali foi visto, faz o plano e cresce nessas virtudes, cresce nesses pontos para crescer na virtude da fortaleza e ser uma pessoa rija, uma pessoa firme, que saiba, tenha critério. É, O nosso padre, São José Maria Escrivá, gostava de falar assim, que seja uma barra de ferro envolta num veludo, né? Que uma barra de ferro, nas coisas importantes, nunca mover 1 centímetro. Mas em todas as coisas opináveis e tudo mais, ser um estofado, assim, que as pessoas possam pisar e possam achar macio. Isso é um panorama, assim, da virtude da fortaleza, né? Teria mais algumas coisas aqui para falar sobre a fortaleza na educação dos filhos, que é um tema muito bacana também, como a gente ir fomentando a fortaleza na educação dos filhos, mas a gente pode deixar para um próximo momento. O mais importante que eu queria falar é isso, é que a gente tire conclusões da nossa experiência e coloque em prática essas pequenas coisas que podem ser melhoradas. Então é isso, até a próxima. Vamos ver que semana que vem a gente conversa mais sobre outra virtude. Até mais.